Irmãos queridos, nós meditaremos agora pela manhã no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20, os versos de 1 a 16. A parábola dos trabalhadores na vinha. Mateus, capítulo 20, os versos de 1 a 16. Diz assim: porque o reino de Deus ou dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que lhe for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também esses receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este o último, tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor, nos descortina os olhos, nos fala o coração. Senhor Deus, completa a manhã do domingo, 7 de março de 2021, com algo extraordinário. Já oramos, cantamos, participamos da mesa, e agora é a hora que o Senhor vem falar ao nosso coração. A despeito da incompetência do pregador, ó Deus, como já foi orado aqui, que eu suma e que seja ouvida a voz do Senhor. A voz que despedaça os cedros do Líbano, mas é uma voz que tem poder para dar vida a ossos secos. Vem, Senhor, com poder e graça ao nosso coração agora. Por Cristo, o Salvador vivo, é que nós clamamos. Amém. Você já leu, já ouviu a frase, Jesus Cristo é Senhor? Você sabe o que significa Deus ser Senhor? Já se apercebeu que o Senhor referente a Deus é sempre todo maiúsculo, como no Salmo 23? O Senhor. Todas as vezes que a Bíblia está tratando do santo nome de Deus, o Deus verdadeiro e único, ela nomina Yahvé ou Jeová na nossa transliteração, ou Iehoá. Agora, irmãos, não se sabe ao certo qual é o santo nome de Deus. Pasmem, mas os judeus, por tanto pavor da quebra do 3º mandamento, ficaram por gerações sem falar o nome de Deus. Como o hebraico é consonantal, então você tem as consoantes, mas você não tem certeza do que são as vogais. Tomou-se então as vogais de Adonai, Deus poderoso, para que fosse preenchido o que nós temos hoje de Iehoá. Mas para que nós então não caiamos na soberba de querer dizer o santo nome de Deus, nós o chamamos de Senhor. Para nós é suficiente, Senhor. Senhor quer dizer eu sou. Irmãos, isso é tão grave
A W. Pink fala dos atributos de Deus, e Deus é o único que é. Ele é autoexistente, Ele não precisa de nada. Nós não, irmãos. Nós somos, também não. Nós estamos. Nós estamos vivos, nós estamos na profissão que estamos, nós estamos morando onde estamos, nós estamos. Mas nós passaremos. Deus permanecerá para sempre. Isaías 46, 8 até 11 diz assim: Lembrai-vos disso e tendes ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei, tomei esse propósito, também o executarei. Irmãos, o Deus que nós servimos é um Deus inigualável. Isso tem que fazer diferença quando nós estamos vindo para cá de manhã cedo. Eu não venho com aquele negócio assim, nossa, estou indo para a igreja. Não, eu estou indo para a casa do Deus Todo-Poderoso, inigualável. Sabe alguma coisa de valorização inteligente? Se nós fôssemos convidados para a Casa Branca, como eu iria? Pois você está indo para um lugar muito mais solene, santo, bendito e abençoador à sua vida do que a Casa Branca. O Deus autoexistente, que não precisa de nada, não habita em santuários feitos por mãos humanas, não pode ser reduzido a uma imagem, não cabe nos céus dos céus, não pode ser definido por palavras. E Ele é o rei e os seus súditos são os que foram adotados no seu Filho em Cristo Jesus. João 1,12, a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Quem não creu em Jesus como Senhor e Salvador, não é filho de Deus, é uma criatura. Irmãos, quando nós falamos em vinho na Santa Ceia, um cachorro tem bios. Um cachorro, um pássaro, uma formiga. A vida que Deus nos ofereceu é zoe, é algo que vale a pena viver, é a alegria, vida que presta. Então, quando Cristo nos chama à sua mesa, Ele nos chama a vivermos o que vale a pena ser vivido nessa vida. Deus nos deu vida, Deus nos chamou, Deus tirou do reinado do diabo para te fazer filho dele. E aí alguém acha que é favor você fazer alguma coisa para Deus. Efésios 2, 1-5 diz assim, a 6. Ele vos deu vida. Nós não tínhamos vida, irmãos. Ele nos deu vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí a pessoa acha que ela tem vida. Crente é o sujeito que vai perder a vida. Eu vivo a vida. Você já ouviu alguém dizer assim? Mas as Escrituras dizem o contrário. Olha, você é um pobre coitado, morto, cego e nu. Filho do diabo. Agora Deus vem e te dá vida. Você chegou pulando na frente de Deus e disse assim, Senhor, eu quero. As Escrituras dizem assim, e Ele vos chamou. Ele. Quem te tirou do império das trevas e vos trouxe para o filho do reino do seu amor? Você que veio com as suas forças? As Escrituras dizem que, mas Deus, essa conjunção adversativa aqui
a mais fabulosa da existência. Mas Deus, o autor monérgico de todas as etapas da Ordo Salutis, irmãos, a ordem de salvação, desde a convicção de pecado, arrependimento, salvação, redenção, transformação, glorificação, tudo isso é Deus. E se dependesse de você, como diz o mineiro, um cadiquim. Irmãos, Deus não é sádico que está mandando pessoas boas para o inferno, então, né? Algumas pessoas, por ignorância com relação à predestinação, dizem: puxa vida, mas como é que pode um Deus justo mandar pessoas boas para o inferno? Olha, irmãos, pessoa boa só existiu uma, e o nome dela é Senhor Jesus. O resto, todo o resto, filhos do diabo. E na ida para o inferno, naquela fila que está todo mundo indo, achando que é bom da bola, que sabe viver, que está usufruindo melhor da vida, Deus diz assim: você. E Deus, por um amor incompreensível, Ele tira pessoas que estariam indo para o inferno e escolhe dar vida para essas pessoas. Esse é o Deus de amor, que escolheu dar vida a gente que não merecia. Os outros continuam fazendo as suas escolhas naturais de irem para o inferno porque querem ir a passos largos. Então, não existe um Deus sádico que manda pessoas boas para o inferno. Existe um Deus amoroso que tira pessoas filhas do diabo da fila do inferno para dar amor a elas. Por quê? Porque a graça é soberana. Porque o favor imerecido de Deus é soberano. Bom, irmãos, esse texto, sendo somente pela graça soberana, irmãos, está Deus errado em chamar quando Ele quiser? Raciocine, vamos juntos. A fé presbiteriana, bíblica reformada, é um trem bom demais, irmãos. É inteligente, você raciocina a fé. Não é aquele negócio que alguém chega de cima para baixo e fala assim: creia assim. Nós abrimos as Escrituras e somos convencidos. Isso é maravilhoso. Então, a graça soberana faz Deus errado em chamar quando Ele quiser? Os versos de 1 a 7, de forma alternada, e o 7 nós lemos juntos. Vamos lá? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Irmãos, a graça sendo soberana, está Deus errado em chamar quando Ele quiser chamar? Irmãos, nós vamos levar cada umas pancadas com esse texto maravilhoso aqui. Pelo verso de número 1, o início da conversa. O reino dos céus é de quem? É de Deus. O reino é de... não é seu. Nós costumamos fazer aquilo que queremos com aquilo que é nosso, não é? Então, em primeiro lugar, o reino é de... muito bom. Não é, então, portanto, o que você acha que deve ser. É do jeito que o dono do reino vai fazer. A vinha é o mundo. E Deus saiu a chamar gente para o seu mundo, para o seu reinado. Às 6 horas da manhã, do verso de número 2. Às 9 horas, no verso de número 3. Às 12 horas, às 15 horas, no verso de número 5. E na hora 11ª, que é às 17 horas, no verso 6. Porque o judeu conta assim, irmãos: primeira hora do dia, 6 da manhã. Última hora do dia, 18 da tarde. Tá? Então é isso que significa. Deus começou a chamar, desde a manhã até a última hora, aquela derradeira. Qual é a característica dos que são chamados? Eles são bonzões, não é? E Deus começou a chamar só os cabra ponta de linha, né? Não, irmãos.
No verso de número 2, o texto diz: trabalhadores a 1 denário por dia. O verso de número 3, finalzinho, estavam desocupados. Deus nunca chamou gente que presta. Deus nunca chamou gente boa, perfeita. Essas pessoas não existem. Nesse mundo todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a palavra de Deus. E alguns se acham melhores que os outros. Para falar mal dos outros, alguns se acham. Agora, os que se acham, onde Deus foi chamar? No verso de número 1, na praça, local público. Como é que Deus chama? Por uma única forma. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Deus salva pela pregação da palavra. Romanos 10, 17, e não tem outro jeito. E no dia que você pregar, tenha certeza de uma coisa: a palavra vai cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Ela vai salvar e vai condenar. Aos que podem ouvir o convite da graça, eles vão atender, irmãos. Os que podem, foram vocacionados eficazmente por Deus. Outros, expostos à mesma palavra, se endurecem, e aquilo que poderia salvar vai condená-los. Naquele último dia, diante de Cristo, o sujeito não vai dizer: eu não ouvi, eu não sabia. Sabia, você ouviu. Ouvinte, você que se não converteu ainda, o seu chamado está sendo público de novo. Deus está batendo a porta do seu coração mais uma vez. E aí? Hoje, verso de número 7, irmãos, vamos ler de novo? Respondeu-lhe: porque ninguém nos contratou. Então disse ele: ide também hoje, mais uma vez. Por que você não foi? Ah, porque ninguém chamou. Está chamando agora, viu? Então você volta para casa indesculpável. Ao sair daqui, a graça de Deus há de estar no seu coração. Você há de se arrepender dos seus pecados e atender um chamado que está batendo aí, há tempos. Irmãos, não acredito em conversão instantânea. Não acredito em conversão instantânea. Deus vem batendo, e chega uma hora que o sujeito não aguenta mais. Você que está aqui hoje, você não caiu aqui de paraquedas, e aí é o seguinte: de novo o seu chamado é público. O que você vai fazer com isso? De novo, hein? Alguns aqui são crentes desde o ventre, desde a infância, desde a adolescência, há muito tempo mais do que você. Tem gente que nasceu no Evangelho, outros não, né? Outros não. Via de regra, aqui em Minas Gerais você aprende o seguinte: quem chega primeiro bebe água limpa. É porque numa cultura agropastoril, irmãos, o primeiro rebanho chega, bebe a água, depois ele passa pisando em cima daquilo tudo, e o rebanho que vem atrás vai beber água suja, porque revolveu aquilo tudo. Então, esse é o ditado nas Minas Gerais: quem chega primeiro bebe água limpa. Mas no reino de Deus, não é importante se chegar primeiro e beber água limpa, não. O que importa é atender o chamado. No reino de Deus, o que importa é você atender o chamado. O que te importa aqui hoje, como o melhor da sua vida, é atender o chamado que bate ao seu coração, mesmo que seja tarde, quase findando. Mesmo que seja com 3 anos e meio de convertido. Se você tiver aceitado, se você tiver se vertido ao chamado, é isso que importa, irmãos. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Ah, eu me converti aos 3 meses de idade, aos 12 anos, aos 58 anos. O que importa é o seguinte: hoje, a graça é soberana e vai ao seu coração. O que importa é isso. Somente pela graça soberana, irmãos. Em segundo lugar,
os homens devem murmurar por ter recebido o acordado? Então a graça é soberana. Você vai reclamar ter recebido de Deus o amor que você não merecia e que Ele falou que ia te dar? Você vai reclamar ainda disso? Os versos de 8 a 13. Vamos ler de forma alternada, irmãos? O 13 leremos juntos. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga, o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Irmãos, há 2 certezas da eternidade colocadas no coração do homem, e eu estou insistindo com isso com a igreja. Hoje, na leitura do presente diário, fala a respeito de um ateu. O sujeito ele fica trabalhando o tempo inteiro para poder achar motivo para dizer que Deus não existe. É um crente convicto. Ele tem que ficar buscando motivos o tempo inteiro para poder dizer que Deus não existe, porque aquilo fustiga o entendimento dele. Todo ser humano sabe que existe um Deus. A segunda verdade é: todo ser humano sabe de um juízo inexorável. Você vai comparecer perante Cristo para a prestação de contas. E todo ser humano, independente de cor, raça, credo, sabe disso. Verso número 8. O que é isso? Você plantou? Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Você plantou a vinha? Ainda que seja o findar do dia do verso de número 9, você plantou na vinha do Senhor soberano. Então é o seguinte: você teve a oportunidade de trabalhar no reino de Deus? Ainda que seja no finalzinho da vida. Se sim, você vai receber o seu salário, igualzinho os outros. Que delícia, irmãos! Nesses dias que a gente tem pensado tanto em eternidade, nós vamos receber o mesmo pagamento, a eternidade. Queridos, os versos 11 e 12 dariam só eles um imenso sermão. Esse aqui é terrível, irmãos. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Gente, eles receberam um negócio que eles não eram dignos de receber e murmuram contra o dono da casa. Verso 12. Dizendo-lhes: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga do calor do dia. Mas esse negócio... Irmãos, eu tenho que contar. Irmãos, o pastor de vocês é pecador, miserável, mas muita coisa. Depois vocês podem perguntar ao reverendo Desi como é que ele é. Mas eu sou assim, miserável. Estava saindo da companhia, e aí a Elaine falou assim: Joe, tudo bem, mas eu quero uma casa. E aí nós dobramos os joelhos: Senhor, tá bom. Peguei o bônus, irmãos, o bônus e meu FGTS, comprei o apartamento da Floresta, até as vírgulas, Deus mandou exatamente aquilo, ali, tuf. Sabe o que eu fiz? Foi o ano que a companhia pagou o maior bônus, ganhei um apartamento. Eu fui reclamar com Deus por que os meus colegas ímpios receberam o mesmo bônus que eu. O Espírito veio de cima para baixo e falou: escuta, eu fiz tudo isso para você receber a casa que a sua mulher quer, para dar tranquilidade ao coração dela, e você vem reclamar que eu dei para os outros? Você tá olhando para os outros ao invés de dar graças? Irmãos, mas eu acho que o problema é só eu sou assim, execrável assim, porque o texto está dizendo: olha, vocês não mereciam estar na vinha, eu chamei vocês para a vinha, e agora vocês vão murmurar?
Irmãos, o verso de número 10, ele diz assim: ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porque também esses receberam um denário. Como crentes, irmãos, nós achamos que nós vamos receber mais, porque nós temos mais tempo com Deus. Mais do que aqueles que Deus quis chamar mais tarde. Nós temos isso dentro do coração. Temos. Eu cheguei mais cedo, sentei na janelinha faz tempo, o meu tem que ser maior. Não é verdade? O quanto nós somos maus e egoístas, irmãos? Nós fomos chamados antes porque merecíamos ou só pela graça soberana? E aí, por favor, você pode segurar? O fato de nós termos trabalhado no verso de número 12, nós trabalhamos o dia inteiro até o calor do dia. Então quer dizer que o fato de você ter trabalhado para o reino de Deus não é privilégio seu e honra sua, é favor que você estava fazendo para Deus. Porque é assim que nós pensamos. Senhor, eu estou aqui mais tempo, eu tenho que receber mais. Ivan acabou de chegar aí. E está que trabalha, glória a Deus. Irmãos, então, como é que é isso? Trabalhar para o reino de Deus, imerecidamente, tem sido peso ou privilégio para nós, irmãos. Isso tem que mudar, irmãos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Eu tenho um privilégio de receber sabedoria, todas as vezes que eu sou exposto à pregação da palavra. E isso foi mensagem do presente diário essa semana. Nós temos que ter sabedoria de Deus. Como é que a sua vida melhora? É você enfiando a cara e trabalhando de dia sol a sol, irmãos? Não, meu irmão. A sua vida melhora quando você para tudo e coloca Deus em primeiro lugar. Ou a Escritura mente. Então, nós temos a honra de estarmos trabalhando para o reino de Deus. Ou, Senhor, mas não é possível, o sujeito está chegando aí na hora, vai ser salvo igual eu? Nós pensamos exatamente assim, irmãos. Nós estamos murmurando muitas vezes com Deus, Senhor, olha, eu não estou satisfeito não, porque o Senhor deu graça para o outro ali. Nós somos maus, irmãos. Irmãos, por favor, nós olhamos para um pervertido sexual, para um assassino, os pecados que nós julgamos mais execráveis e dizemos, esse não, salário para ele não, esse ali não pode receber graça não. É mesmo. Meu irmão, minha irmã, você só não é um pervertido sexual, você nunca matou ninguém, não é por você. Não é por você. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. E você que não ore não pedindo, livra-nos de todo mal, livra-nos das tentações não, para você ver. Irmãos, o benefício de nunca ter me envolvido com perversão sexual, de nunca ter matado, nunca ter usado drogas, irmãos, é que eu não tenho cacuetes para isso. A bênção é que quem nunca foi lá, nunca tem desejo de voltar para lá. De vez em quando lá no nosso prédio sobe um cheiro de maconha. Quem conhece, né? E aí o sujeito fica doido. Por quê? Porque um dia ele já fumou aquilo. Para quem nunca esteve lá, não faz a menor diferença. Então, meu irmão, o fato de você nunca ter se envolvido com coisas terríveis, louve a Deus, não bata no seu peito e agradeça por não ter se envolvido. Verso de número 13, diz o texto da seguinte forma: mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Deus prometeu te salvar, meu irmão, Ele cumprirá o que prometeu. E não é porque depois que foi para a vinha, você se tornou melhor, irmão. Não é, meu irmão. Tem gente que acha que porque virou crente, ficou melhor, né? Vai para o texto. São os que estão na vinha, é que estão fazendo isso com Deus. São esses. São esses que estão dentro da igreja. Irmãos, os mandamentos foram dados para quem? Para as pessoas lá de fora? Não, irmãos. Os mandamentos foram dados para crentes. Reverendo Dercy começou lendo hoje a pergunta 81 do breve catecismo de Heidelberg, do catecismo de Westminster. O que implica o 10º mandamento? É você não ficar insatisfeito com a prosperidade do outro. É você não ser invejoso.
O texto está falando de inveja. Senhor, olha, o Senhor deu o mesmo para ele, eu sou melhor do que ele. Eu não tinha que ter mais do que o outro? Nós temos esse problema aqui, irmãos. Isso pode estar no seu coração. Pare de olhar para os outros e se pensar que é melhor do que os outros. Quando você desce a língua nos outros, você está se achando melhor do que o outro. Você pensa estar em pé. Cuide para que você não caia. Sendo pela graça soberana apenas, o Senhor não pode dar o que quiser, quando e como quiser. Sendo apenas por graça soberana, Ele não pode dar o que quiser, quando e como quiser. Versos 14, 15 e 16, irmãos. Leiamos juntos. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são os maus os teus olhos? A graça é soberana. O Senhor não pode dar o que Ele quiser, quando quiser e como quiser. Deus é dono. Ele não pode fazer o que Ele quiser com o que é dele. Lucas capítulo 23 diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o e dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se não Deus, misericordioso, gracioso Deus, quem salvaria esse indivíduo no final das luzes? Você salvaria esse sujeito aqui, nessa hora? Ele fala: agora não, meu amigo. Agora nem, né, Ivan? Mas nem. E se o Senhor quiser salvar? E se Ele quiser salvar? Quem é você para poder falar assim: Deus, agora não, né? Esse aqui não, né? Irmão, minha irmã, deixe de mesquinhez. Deixe. O que importa no fim é que você seja salvo. Resolva o seu caso. Pare de tentar se justificar na vida dos outros. Resolva a sua questão, os seus pecados. Trate do que é seu. Não se entristeça porque outros miseráveis como você foram salvos. Não se entristeça. Alegre-se. E o verso de número 15, irmãos. Vamos ler de novo? Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Irmãos, Romanos capítulo 9, John Piper diz que ele corrói, desmonta toda a soberba humana. E Romanos capítulo 9 diz assim: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Há arrogantes que têm a pecha de afirmarem Deus ser injusto por ser Ele Senhor e fazer o que Ele quer, do que Ele quer, porque é dele. Normalmente o ignorante, irmãos, ignorante não é aquela pessoa que age com estupidez. Estúpido é estúpido, ignorante é o que falta conhecimento.
Tá? Então, ignorante não é o estúpido. Estúpido é estúpido. Ignorante é aquele que não tem conhecimento. E o ignorante, então, diz assim, mas Deus não pode ser justo, então. Bom, irmãos, o reino é dele. Não existe pessoas boas. E ele não pode fazer o que quer para manifestar o seu amor com gente ruim? Não é o contrário, hein? Nessa vida, irmãos, só os outros, nós não. Ou quantas vezes você já botou o dedo em riste e perguntou, por que comigo? Por que na minha casa? Por que agora? Você já fez isso? Por que está acontecendo isso comigo? Por que? Como se você fosse a melhor pessoa do mundo. Por quê? Você já fez isso, né? Queridos, o verso de número 16 é uma preciosidade, a cereja do bolo. Jesus disse assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Lembra das Olimpíadas? Diz que vai ter esse ano, né? Vamos ver. Quem vence lá? Os que chegam primeiro. Os que são mais rápidos, precisos, são aqueles que executam com melhor perfeição. Bonito Olimpíadas, né? Muito. No reino de Deus não é assim, não. Não há quem execute com perfeição. Você, ao olhar para o que seria capaz, o que lhe passa pela mente e no coração? Você cora de vergonha, não cora? Eu, de vez em quando, eu levanto pela manhã, irmãos, quando eu olho no espelho, é difícil, viu? Às vezes eu olho e falo assim, nossa Deus, se não fosse o Senhor. No reino de Deus, aliás, não chegue primeiro. Ivan, não chegue primeiro. Não chegue primeiro, meu irmão. Não cruze a linha de chegada sozinho. Porque se você quiser chegar primeiro e sozinho, lá você não entra. No reino de Deus, o importante é você perseverar até o fim, carregando pessoas doentes como você, feridas como você, estender a mão para gente que precisa como você. No reino de Deus, Deus faz o que Ele quiser, como Ele quiser, e usando os seus braços visíveis, que são as coisas loucas, humildes e desprezadas desse mundo. Deus só usa trem, como diz o mineiro, como você e como eu. Cheguemos juntos, cheguemos cambaleando, faltando pedaços, mas cheguemos alegremente juntos, porque nós nos regozijamos quando vamos encontrar com os amigos, com os irmãos em Cristo. Você já parou para pensar nisso? Quando você pensa em céu, não dá para pensar no céu sozinho, né? Você começa a pensar no céu, naquela reunião de pessoas conversando, e via de regra comendo alguma coisa que não engorda, né? Então você pensa no céu com essas coisas boas. O verso 19 e 30, irmãos, volte comigo no verso 19 e 30. Vamos ler juntos. Porém, muitos primeiros serão últimos. Então, irmãos, o que o Senhor está nos dizendo é, no mundo, ganha-se por competição, por quem é melhor. No reino de Deus, você só ganha por graça. Hoje, você tem que ser o melhor na entrevista de emprego, você tem que ser o melhor profissional, você tem que ser o cara. No reino de Deus, não. No reino de Deus, você tem que se reconhecer como o mais indigno. E aí você ganha. Concluindo, irmãos, é só pela graça soberana. Está Deus errado em chamar quando Ele quiser? É só pela graça soberana. Os homens devem murmurar por ter recebido a graça? É só pela graça soberana. O Senhor não pode dar o que quiser, quando quiser e como quiser, para quem Ele quiser? Pessoas na igreja querem se mostrar como as que sabem mais, as melhores informadas, as mais santas, as que pesam sobre as outras. Irmãos, eu tenho medo disso. Quando eu começo a ver gente na igreja que quer... Nosso Pai. Em casa, irmãos, eu tenho mesmo que ganhar a discussão. Em casa eu tenho que ganhar a mesma discussão. Eu tenho que dar pancada para ganhar a discussão. Eu tenho que usar de mentiras para magoar, fundo para vencer. Eu tenho que competir com alguém com galardão na igreja.
Aí eu tenho que fazer muito também, porque eu tenho que ter galardão. É mesmo? Num estudo bíblico, você tem que aparecer mais do que o outro para mostrar que você sabe? Você tem mesmo que ser o melhor? Você tem que fazer tudo ou deixar as pessoas vencerem para serem os melhores em algo também? Irmãos, pessoas assertivas sufocam as outras. Pessoas assertivas demais não permitem que os outros cresçam, que os outros se desenvolvam. Sabe quando a mulher em casa vai e estica o vidro de palmito para o homem abrir? E ele estufa o peito assim, né? Igual pombo, né? Aí pega e abre. Aí ela fala assim, meu bem, toma aqui. Aí ela abaixa a cabeça que ela já tinha aberto o vidro antes. É só para ele se sentir. Sabe? Pois é. Pais, cônjuges, irmãos, dar a oportunidade para as pessoas é muito bom. Cuidado com a inveja. Chega-se ao absurdo de chamarmos pessoas que têm mais vida íntima com Deus de vaidosas e orgulhosas porque elas têm vida e nós não. Regozije-se com o que mais o Senhor tem feito aos outros, ao invés de odiar o seu irmão e murmurar. Irmãos, isso aqui é dever de casa. Tem 2 deveres de casa aqui que, sinceramente, você vai para casa. Eu estou dando um dever de casa para você. Regozije-se mais com o que o Senhor tem feito pelos outros do que para com você. Você vai levar essa missão para casa hoje. Senhor, eu quero me regozijar mais com o que o Senhor tem feito pelos outros do que para comigo. Não trabalhe mais, não trabalhe melhor para merecer. Aqui ninguém faz por merecer, é só por graça. Não faça para competir. Trabalhe mais, trabalhe o melhor, trabalhe o mais rápido para a glória de Deus, porque esse é o gozo da sua alma e é privilégio inaudito seu. Mas aquilo que a sua mão direita fizer, a esquerda não tem que tomar conhecimento. Irmãos, o bispo Riley devia ser alguém fabuloso. E o bispo Riley fala um negócio que, na manhã da nossa ressurreição, nós teremos 3 surpresas. A primeira, você vai olhar assim, vai falar assim, nossa, estou procurando aquele fulano de tal, aquele santo, não está aqui não. A segunda surpresa, você vai olhar assim e vai falar assim, mas aquele sujeito está aqui? E a terceira surpresa, eu estou aqui. O que importa na manhã da ressurreição é você estar lá. Então, a terceira e última dever de casa, viu, irmãos? Não existe salvo de 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classe. Existem salvos. E nós costumamos botar classe nas pessoas. Não existem melhores, existem salvos. O último dever de casa é regozije-se em ver pecadores sendo salvos e transformados. Irmãos, eu sou daquele que Deus não me permitiu seguir carreira militar porque eu seria muito ruim. Muito ruim. Sabe aquele sujeito que você diz assim, esse tem que morrer picadinho assim, pedacinho pequenininho? Sabe esse? Comece a orar pela conversão dele. Clame dos altos céus. Quando você vira alguém que você diz assim, esse aqui não. Seu dever de casa é passar a orar por pessoas assim. Porque, meu irmão, se Deus quiser, Ele pode transformar uma pessoa assim. Que Deus nos abençoe, irmãos. Porque é só pela graça soberana. Fie-se nela. Você chegou até aqui por ela e você vai em frente só por ela. Mas nada pode frustrá-la, nem você mesmo. Vamos orar. Reverendo Dercy, por favor, o Senhor nos dirige com oração final. Pai nosso de bênção.